Bom dia, senhores torcedores do canal Sailing Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Hoje tem um jogão é, na, lá em São Paulo, entre Palmeiras e, e Fluminense, às 21h30, com a transmissão da Rede Globo, também o Premier e o GE TV. Vai ser na Arena Barueri, que é a grama sintética também. E vai ser um jogão, porque o Palmeiras é o primeiro colocado, com 7 gols, o São Paulo é o segundo, também com 7, Fluminense terceiro com 7. Então vai ser o jogo que pode custar a liderança. A vantagem é do Palmeiras, porque joga em São Paulo, um campo que ele está acostumado a jogar, o campo de grama sintética, que ele também está acostumado a jogar. O Fluminense não está acostumado a jogar em campo de grama sintética. E, e o Fluminense está desfalcado do Canóbio, que é um jogador, se não o melhor tecnicamente. A técnica dele não é muito boa, inclusive perde muitos gols, mas é um jogador que corre o campo todo, em todos os lugares do campo, os 90 minutos, 120 minutos se tiver, e, e ajuda muito na marcação. Ele vai fazer muita falta no jogo de hoje. Do lado do Palmeiras deve ter a estreia do Arias, que para mim já é a página virada. Acredito que muitos torcedores já estão com raiva, mas para mim já é a página virada. O Fluminense ainda está disputando, tudo que o Fluminense tenta contratar, alguém veio para tirar, né? Agora parece que o Botafogo está levando o Dantas, que o Fluminense estava querendo trazer do Novo Horizontino. Parece que está indo para o Botafogo. É um bom zagueiro, um bom jogador. E, e falta o Ávalos, que talvez venha, não sei, vamos aguardar para ver. Não é um grande jogador, mas serve para ajudar um pouco. Só o valor que eu acho muito caro. Agora aqui, o Palmeiras e Fluminense se enfrentam. Isso aqui é do GE, tá? Palmeiras e Fluminense se enfrentam às 21h30 de Brasília, desta quarta, na Arena Crefisa Barueri, né? Arena Barueri. Pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. É com grama sintética, né? É favorável mais ao Palmeiras. TV Globo para todo o país, exceto Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Premier e GE TV transmite e o GE acompanha a partida em tempo real. Palmeiras lidera o brasileiro após 3 jogos, né? Com 2 vitórias e um empate. Na última rodada, o time venceu o Internacional por 3-1 no Beira-Rio. Enquanto o Campeonato Paulista se classificou para a semifinal após golear o Capivariano por 4-0, também o Barueri. Quer dizer, o Palmeiras está acostumado a jogar lá, né? Apesar que o repertório do Fluminense lá é muito bom, né? Inclusive, em 2010, o Fluminense ganhou do São Paulo e do Palmeiras lá. É o ano que o Fluminense foi campeão, né? Rodar a terceira, a vitória. O time está invicto na temporada, desde o elenco principal. Que o Fluminense está empatado com a mesma campanha, 7 pontos e 3 jogos, mas abre a rodada na terceira colocação, por saldo de gols. A última partida do torneio nacional foi uma vitória no clássico contra o Botafogo por 1-0. Gol de Lúcio Acosta. O time, por sinal, um golaço, né? Dando um lençolzinho no goleiro do Botafogo e tocando de cabeça para dentro do gol. O time está invicto na temporada desde que o elenco principal se reapresentou. São 9 jogos, com 8 vitórias e um empate, né? Onde assistir? Tempo real, GE acompanha todos os lances da partida. Transmissão: TV Globo
para todo o país, exceto Minas Gerais e Rio Grande do Sul, como eu já falei, Premier e GETV. Escalações. Palmeiras, técnico Abel Braga. Com uma sequência de 3 jogos em casa, a expectativa é de que o Verdão jogue com o que tem de melhor contra o Fluminense, repetindo os 11 iniciais usados sábado contra o Capivariano. A nova ausência deve ser Emiliano Martinez, mas o volante é reserva. Escalação provável do Palmeiras: Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Marlon Freitas, esse é que o Fluminense não costuma dar muita sorte quando joga contra qualquer time que tenha ele. Marlon Freitas, Andrés Pereira e Maurício. Alain, Flaco Lopes e Vitor Roque. Essa é a escalação do Palmeiras. Quem está fora do Palmeiras? Paulinho, cirurgia na perna direita, e Emiliano Martinez, dores na panturrilha esquerda. Pendurado, ninguém. Fluminense, técnico Luiz Ubeldia, que foi expulso no Carioca, contra o Vasco. Não vai poder jogar o segundo jogo contra o Vasco no Maracanã, nem o Bernal, que também foi expulso. Mas no jogo de hoje, pelo Brasileiro, os dois podem estar lá para o jogo. Escalação provável: Fábio, Samuel Xavier, James, Freitas e René. Bernal, Martinelli e Lúcia Costa. Serna, Savarino, que deve jogar no lugar do Canóbio, por ter sido expulso no jogo contra o Botafogo, por um lance infantil dele, deu uma cotovelada no jogador do Botafogo, que pode custar hoje uma vitória, uma derrota para o Palmeiras. Lúcia Costa, Serna, Savarino e João Kennedy. Quem está fora? Nonato, lesão na coxa direita, voltou de uma lesão na coxa esquerda e no jogo contra o Vasco sofreu uma lesão na coxa direita. Pode ficar suspenso de 1 a 2 semanas mais ou menos. E Canóbio suspenso, né? No jogo contra o Botafogo, no lance infantil dele. Pendurados, Nonato. Arbitragem, árbitro, Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais, um bom árbitro. Assistente número 1, Fernanda Nandrea Gomes Antunes. Fernanda Andrea Gomes Antunes. Árbitro número 2, Felipe Alain Costa de Oliveira, Minas Gerais. Os 3 são de Minas Gerais, né? Quarto árbitro, Luiz Augusto Silveira Tisne, Santa Catarina. O VAR é o Rafael Trace. Eu não gosto muito dele não. Rafael Trace, Santa Catarina. Então o VAR, Rafael Trace. Repetindo, árbitro, Felipe Fernandes de Lima, Minas Gerais. Assistente número 1, Fernanda Nandrea Gomes Antunes, Minas Gerais. Assistente número 2, Felipe Alain Costa de Oliveira, Minas Gerais também. Quarto árbitro, Luiz Augusto Silveira Tisner, Santa Catarina. E o VAR, Rafael Trace, Santa Catarina. O jogo de hoje é um jogo muito difícil. O Palmeiras tem um grande time, um time tem dinheiro, né, para contratar, tem um grande time. O Fluminense tem um time muito bem treinado pelo Zubeldia, que vem fazendo um grande trabalho desde que assumiu o Fluminense, com uma vitória em cima do Botafogo ano passado, no primeiro jogo dele pelo Fluminense, que o Fluminense não ganhava há muito tempo. O Fluminense conseguiu essa vitória e tem feito bons jogos. É um estilo de jogo gostoso de se ver, muitos toques de bola, mais toques para frente.
inclusive vários jogadores fazendo gols. No momento não estamos sentindo muita falta de um centroavante, que o John Kennedy também tem feito gols, mas é complicado e é perigoso porque ele tem jogado todos os jogos. Então são muitos jogos e ele jogando todos os jogos até aqui corre o risco de sofrer uma contusão. Então, por isso essa urgência de trazer um outro centroavante, para que possa revezar com o John Kennedy e ele não sofra nenhuma contusão. E imagine só o John Kennedy como centroavante, ele sofrendo uma contusão, como é que fica? O Cano já voltou a treinar, já está apto a jogar, deve estar sem ritmo de jogo, por estar muito tempo sem jogar. E também não deve, acredito que não esteja relacionado para o jogo de hoje, que eu não vi a lista de relacionados, porque o gramado da Arena Barueri é um gramado sintético. Então, para quem fez tratamento no joelho, sofreu uma cirurgia no joelho, fez tratamento no joelho, é muito perigoso. Por isso que eu condeno, e muita gente condena, as gramas sintéticas. Mas o dinheiro fala mais alto e aí vai continuando isso. Esse novo presidente da CBF tomou algumas atitudes aí, deveria rever essa possibilidade de cancelar, né, de mudar a grama sintética para grama natural novamente. Eu acho que isso é um apelo de muita gente, muitos presidentes de clubes. Então, nitidamente, é prejudicial aos jogadores, trazendo grande número de lesões, e grandes jogadores evitam de jogar nessas gramas por causa desses problemas. Então, eu acho que a CBF, né, na palavra desse novo presidente aí, deveria rever isso. Eu acho que deveria rever isso. Então, mas aí é um grande jogo hoje, às 21h30, com a transmissão da Rede Globo, do GETV e do Premier. Deve ser um bom jogo, apesar do Fluminense estar desfalcado do Canóbio, que faz uma marcação muito boa em todo o espaço do campo. Então o Fluminense deve sentir um pouco, mas vamos ver se o Savarino hoje, se for titular, se consegue fazer uma boa partida, ajudando o Fluminense a vencer o jogo, ou pelo menos conseguindo empate. Acredito que seja um grande jogo e espero que nós consigamos vencer. Eu quero ver se o Arias entra e o Fluminense consegue uma vitória em cima do Palmeiras, com o Arias jogando. Seria muito bom para a gente. É um cara que não honrou a palavra dele, mas deixa para lá. Já foi para lá, não é mais problema nosso. Temos que ver quem está no Fluminense. E o Fluminense anda passando vergonha, os dirigentes do Fluminense, porque todo jogador que o Fluminense fala em trazer, leva não, ou então vai a algum clube e chega primeiro e leva. Eu não sei se realmente o que eu li já tá concretizado, essa transferência do Dantas para o Botafogo, ou se ainda está em disputa isso. Tomara que o Fluminense consiga trazê-lo, porque é um bom jogador, um bom zagueiro. E saiu daqui do Rio, né? Começou no Barra e depois foi para o Bangu, aí foi lá para fora, lá para São Paulo. E estava fazendo um bom campeonato desde o ano passado na Série B pelo Novo Horizontino, e agora tá fazendo na Série A um bom trabalho também. Vamos ver se o Fluminense consegue trazê-lo, ou se não conseguir, que traga outro jogador aí, a tempo de fazer a inscrição. E o centroavante também. Se não conseguir nenhum centroavante lá de fora, que traga um centroavante aí, que esteja ou na Série A ou na Série B, mas que saiba fazer gols. Às vezes sai mais barato do que trazer esse cara lá de fora. Desculpe. Agora vamos aguardar, estou ansioso para o jogo de hoje, espero que seja um grande jogo e o Fluminense consiga uma bela vitória. Eu não sei a lista de relacionados,
mas eu acredito que a escalação, na minha opinião, a escalação deve ser essa: Fábio, Samuel Xavier, James, Freitas, René, Martinelli, Bernal, Martinelli, Lúcia Costa, Kevin Serna, John Kennedy e Savarino, porque o Canóbio não pode jogar. Vamos aguardar para ver se vai ser esse time mesmo, ou se o Zubedia vai surpreender a todos com outra escalação. E ver a lista de relacionados também. O Fluminense já viajou, acho que ontem, para lá, mas não soltou a lista até agora. Agora eu vou falar outra parte, que normalmente eu falo quando acabo meus vídeos. Todo mundo sabe que eu tenho câncer de próstata e mal de Parkinson. Fico vendendo açaí com minha esposa todo dia, de meio-dia à meia-noite, para melhorar a renda aqui de casa. Para poder pagar várias contas que a gente tem, que está tudo caro, e inclusive remédios, né? E aí a sobrinha da minha esposa, a Monique, me ajudou a fazer o canal. Mas como eu não sei quase nada de internet, eu não sei fazer o que eu tenho vontade de colocar, o QR Code, para quem quiser fazer Pix para o canal, fazer ali pelo QR Code, e nem editar o vídeo legal. Há muitas coisas que eu não sei fazer. Por exemplo, se alguém quiser patrocinar o canal, não sei como botar o patrocinador aí no vídeo, entendeu? Eu queria aprender essas coisas. Vamos ver se a sobrinha da minha esposa aparece algum dia aqui para me ajudar a entender essas coisas. E aí eu fiz esse canal porque eu conheci canal de vários YouTubers aqui do Fluminense, gostava de assistir, aí tive essa ideia de fazer. Por que fazê-lo? Por que não fazê-lo? Então, fazei-o-lo. Então, aí eu fiz, com a ajuda da sobrinha da minha esposa, e aqui pensei de não ter nem 50 inscritos, mas graças a Deus estou com 743 inscritos, até saíram alguns. Eu acho que é porque eu falei alguma coisa do Flamengo, tinha vários flamenguistas inscritos também, mas eu não tenho bronca da torcida de nenhum time. Meu problema é com a imprensa que fica puxando o saco desses clubes como Flamengo, Palmeiras, Corinthians, entendeu? E desde que eu, ano passado, vi um jogo entre Flamengo e Fluminense, quando saía gol do Flamengo, e quando saía gol do Flamengo, gol do Fluminense. No Campeonato Mundial de Clubes, quando Flamengo e Palmeiras foram eliminados, parecia velório de alguém. Quando o Fluminense foi eliminado, né, na semifinal, botaram música, o Luiz Roberto, o Gerson, o Luiz Roberto, o Júnior e o Roger, só faltaram soltar morteiro de alegria. Quer dizer, isso é terrível, é muito triste. É um time do futebol brasileiro. E os caras comemorarem desse jeito. É impressionante, é ridículo. Então aí fico tristeza por causa disso. Não gosto do Flamengo, nem do Palmeiras, nem de São Paulo por causa disso. Não pelos torcedores, que torcer, brincar, sacanear um ou outro, isso é normal desde a época que eu era moleque. O time que ganha, os torcedores sacaneiam o outro. Isso na esportiva, sem briga, sem matar, sem atirar, sem bater, sem dar porrada em ninguém, sem marcar encontro para brigar, nada disso. Entre amigos, um sacanear o outro, brincando. Isso é normal, é sadio. Não brigas, nem matar, nem bater, nada disso. Aí por isso que eu torço contra o Flamengo, Palmeiras e times de São Paulo também. Aí o que acontece? Aí diminuiu um pouco o número de inscritos, mas estou com 743. Eu agradeço a todos que se inscreveram,
torcedores ou não do Fluminense, mas que se inscreveram, que acompanham meu canal e que virei amigo de vários deles, né? Tem um que é o Gravata, tem que está todo dia mandando mensagens para mim, tem outros também que mandam mensagens para mim. Então a gente sempre conversa, né, pelas mensagens que eles mandam. E aí eu agradeço a todos os amigos que se inscreveram e peço a eles que, por favor, continue mandando like, compartilhando e dá o hypar para aumentar a nota do canal, e que peçam aos seus amigos que não forem inscritos para se inscrever e dar o like, compartilhar. E quem assiste o canal aqui e não é inscrito e gosta do canal, por favor, se inscrevam, dê o like e compartilhe, e peçam aos seus amigos também que não forem inscritos para se inscrever e dar o like e compartilhar. Assim vocês vão ajudar o YouTube a espalhar nosso canal, expandir o nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. Também a outra parte é que não fico muito feliz, né? Mas antes disso, quem quiser doar para o canal camisas do Fluminense oficial, pode ser antiga, para eu, na hora de fazer, que eu tô com poucas camisas do Fluminense, aí na hora de fazer os vídeos para usar. E se a Fute Fanática quiser mandar também, pode mandar, que aí na hora eu falo que foi a Fute Fanática que mandou. O amigo que mandar a camisa ou qualquer outra coisa do Fluminense para mim, também falarei aqui nos vídeos, que foram eles que mandaram. Se vocês quiserem, ó, eu tenho um celular que é do 021, né, aqui Rio de Janeiro. 9661 27 603. Repetindo, o prefixo daqui é 21, 9661 27 603. É Paulo, meu nome, Paulo Roberto. Se vocês quiserem mandar, é só entrar aí no Zap e falem que acompanham o canal, que são inscritos no canal, sendo Flu, aí que querem o endereço para poder mandar para mim. Aí eu mando o endereço e com o CEP e tudo, perdoe, o CEP e tudo, para vocês mandarem para mim. E podem ter certeza que quem mandar, bota o nome elegível para mim, que eu vou falar aqui no canal. Que mandou, quando usar a blusa, assim eu vou falar. A Fute Fanática, se mandar também, farei propaganda de graça, pode ter certeza. Tá? E tenho 2 Pix, se vocês quiserem mandar o dinheiro para ajudar o canal, a gente tentar melhorar alguma coisa, para fazer os vídeos, que o que eu estou fazendo aqui já está até meio quebrado, está complicado. Às vezes o som sai legal, às vezes não. Então eu tenho 2 Pix, um é o e-mail, o outro é o Pix um pouco menor, para quem tem alguma dificuldade para digitar como eu, por ter balde passo. Aí os dois são do Banco PicPay. É só quando for botar o Pix, olhar para ver se é o Banco PicPay que está constando, para não mandar para banco errado, que aí eu não vou ter como receber. O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, que é esse menor, é 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Os dois, como falei anteriormente, são do Banco PicPay. Se vocês puderem colaborar com o canal para a gente tentar melhorar alguma coisa aqui, eu agradeço desde já. Podem mandar qualquer valor, desde que não faça falta a nenhum de vocês. Um abraço a todos. Até amanhã, se Deus quiser, com uma grande vitória do Fluminense sobre o Palmeiras. Se Deus quiser, e a gente comemorando bastante essa vitória. Fiquem todos com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.